A briga no Supremo Tribunal Federal explicada pelos antagonistas Mário Sabino e Diogo Mainardi. Carne proibida. Você vai entender por que os Estados Unidos proibiram a carne brasileira e o que isso tem a ver com a crise política. Vagabundos. A fala polêmica do presidente da Eletrobras, o Wilson Ferreira Júnior, numa reunião com sindicalistas. Mediu com a própria régua. Gleisi Hoffmann acusou Deltan Dallagnol de ficar rico com a Lava Jato. Só que ele respondeu, você vai ver aqui, até tu, Brutus. Lindbergh Farias, a pedra no sapato de Lula, um vídeo muito legal do Felipe Moura Brasil aqui na TV Antagonista. Presidente, será maldição? O presidente está ficando igualzinho a Dilma. Você vai entender direito esse caso aqui nessa edição da TV Antagonista. A internet não perdoa. Requião resolveu fazer uma enquete no Twitter e você vai ver como esta história acabou. E nessa edição ainda, você, antagonista, os vídeos que vocês estão mandando para a gente. Para a gente começar, vamos a Brasília. A troca de comando na cúpula da PF está revelando um homem que manda. Não é você. Você manda nos nossos corações, Cláudio Dantas, mas tem um homem que manda no governo. Boa tarde. Boa tarde, Madeleine. Boa tarde a todos. Eu queria comentar, na verdade, era a história do presidente. Eu estou me divertindo no Twitter com isso, porque é impressionante, né? Deve ser a água lá do Palácio do Planalto, alguma coisa que está acontecendo aí. Ou ele quer alegar senilidade, né? Tá para sair o laudo da Polícia Federal, ele vai dizer, não, mas não foi isso que eu quis dizer, eu não entendi nada, vai fazer igual a Dilma fez com o Marcelo Odebrecht, né? Quando encontrou com ela na saída do banheiro. Ele me veio, disse uma porção de coisa, eu não entendi nada. Ou é espírito, tem espírito no Palácio do Planalto, não sei o que está acontecendo. O que acontece, é a maldição, né? É a maldição. Mas vamos lá, Sérgio Etchegoyen, é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Sérgio Etchegoyen, virou, né, a eminência parda do governo Temer. Ele é hoje considerado o homem mais poderoso, depois de Henrique Meirelles, considerando a importância de Henrique Meirelles como o fiel, né, aí o fiel não, o cara que sustenta, na verdade, ele é o pilar, né, econômico do governo. E do outro lado, o Sérgio Etchegoyen, que começa a se figurar nesse contexto de um governo fraco, né, em que o executivo, o presidente da República, aí absolutamente ilameado, né, institucionalmente fraco. Então ele atrai para si um militar, um general, que é amigo, inclusive, do comandante do Exército, né, o mesmo que disse ontem que não vale a pena fazer pacificação em favela. Eu achei engraçado porque o pessoal fica dizendo não é o objetivo do Exército fazer, a gente não tem nem treinamento para isso. Eu fico me perguntando o que eles fizeram mais de 10 anos no Haiti, fazendo pacificação das favelas, né, como Cité Soleil, como Cité Militaire. Então, assim, eu acho que a diferença é que lá eles ganham em dólar, né? Mas, tirando aí essa fala do comandante do Exército, o que você tem, o que demonstra o poder do Etchegoyen? Etchegoyen é um cara que tá tendo um papel muito importante. Ele já nomeou o secretário nacional de Segurança Pública, ele deu a bênção à nomeação do próprio Torquato Jardim no Ministério da Justiça. Ele tem sob seu controle a ABIN, por questões institucionais. Então, a ABIN que estava lá, parece que estava lá espionando o Fachin, é a ABIN que está debaixo do guarda-chuva do Etchegoyen. E agora, pelo visto, ele quer também controlar a Polícia Federal, ele quer ter, vamos dizer assim, o controle de todo o aparato repressivo do Estado. E isso começa a saltar aos olhos, no mínimo, não diria preocupante, mas no mínimo curioso. É um fato que começa, né, a ficar evidente e que a gente precisa ter no radar, porque, afinal de contas,
o papel dos militares tem que ser um papel muito bem definido, né, na democracia. Tem muita gente aí que pede intervenção, né, tem um grupo de intervencionistas aí, pessoal que faz muito barulho na internet, que invadiu a Câmara e etc. Eles devem agora estar meio frustrados, né? Devem estar pensando assim, pô, o Temer roubou a minha ideia, né? O Temer roubou a minha ideia. Mas, no final das contas, você tem um militar, o que não desabona em nada, obviamente, o trabalho do Etchegóin, mas é alguém que parece que está extrapolando as suas funções. O Etchegóin, inclusive, hoje, o Lauro Jardim noticiou, logo depois que a gente noticiou a escolha, ou pelo menos a escolha do Etchegóin, né? Não quer dizer que será realmente o diretor-geral da PF, o substituto do Leandro Daello, mas logo depois que a gente noticiou a possível nomeação do substituto da Daello, o Lauro Jardim noticiou o Etchegóin abrindo um evento com secretários de segurança dos estados, falando de segurança, dando aí as diretrizes da segurança pública, atropelando absolutamente o ministro e o secretário indicado por ele. Então, ficou claro esse desejo dele de controlar, de trazer para si a segurança pública, de dizer que, olha, os militares têm esse papel, né? Não sei exatamente que papel é esse, precisa ser esclarecido. A gente sabe que é isso que estava em discussão ontem no Senado, então é preciso ver, ajustar esse discurso aí, saber exatamente o que quer o governo Temer, e exatamente o que quer o GSI. Afinal de contas, controlar a PF, para quê? Né? Para que objetivo? O nome que está sendo considerado aí, né, que a gente publicou, ele é o Rogério Galoro, que é um delegado, até um delegado, não há nada que desabone o Rogério, ele é hoje o número 2 da PF, ele é um cara que foi até escolhido pelo Leandro Daello para ser o seu número 2, é um cara executivo, mas vamos dizer assim, é um delegado com um perfil mais de gestor, é um delegado, perdão, com um perfil de gestor, um perfil administrativo, é alguém que tem aí uma trajetória menos operacional e mais de gestão. Inclusive, ele teve uma presença muito importante ali na segurança, né, no esquema de segurança da Copa, das Olimpíadas. Então, essa aproximação com o Etchegóin se deu aí. Então, os dois realmente criaram aí uma afinidade, uma aproximação, o que está, obviamente, então, alimentando essa conversa de bastidores, e o nome que começou a circular foi o dele, com a bênção, então, do Etchegóin, que é esse homem forte do Temer, né? Agora, o que isso significa na prática, ainda é cedo para saber. Na verdade, é algo que causa um pouco de estranhamento, porque, assim, não é o perfil que a gente tem na cúpula das Forças Armadas aparecer tanto assim e assumir tanto assim funções civis. Não é o perfil da função dele também fazer o que ele tem feito. E ele é de uma família da caserna, né? Então, assim, ninguém está entendendo muito bem a razão desse protagonismo dele, e ele também não fala sobre o assunto, né? É algo que está assim no ar, por enquanto. Se ele quiser, inclusive, dar uma entrevista para a gente aqui... Eu quero. Estamos abertos, e até para que ele possa esclarecer esse papel. O Gabinete de Segurança Institucional, ele tem ali um papel... institucional, né, como diz, de guardar, né, de fazer a proteção do presidente da República e de sua família. E se resume a isso. Você tem, claro, núcleos ali internos em que se discute, em que se produz algum tipo de conteúdo crítico, em relação à segurança, em relação à cooperação, em relação a vários temas, né? Núcleos estratégicos ali de desenvolvimento de políticas internas, mas nada que justifique você começar a querer ter algum tipo de ingerência na Polícia Federal, e muito menos na segurança pública. Quer dizer, precisa esclarecer. Se é para isso, então vai fazer segurança pública. Nós não somos contrários a ter as Forças Armadas
apoiando o trabalho de segurança pública, não. Quer dizer, eu particularmente não sei nem qual é a posição do site. Eu não sou, acho que é importante, inclusive acho que ele já tem treinamento para isso, acho que as doutrinas internas já evoluíram com o tempo, nós não temos inimigos externos, né? Nós não temos problemas de fronteira que não sejam associados também à questão da segurança pública, né? Então, quando se fala de segurança pública, a gente está falando de crime transnacional, a gente está falando de narcotráfico, a gente está falando de tráfico de armas, então as Forças Armadas têm sim um papel importante nisso. Hoje o inimigo é muito mais difuso, né? Então, assim, aquelas guerras aquelas guerras tradicionais, né? A gente não existe mais isso, né? A coisa evoluiu, especialmente aqui. O nosso é um território em que isso não isso ficou no passado. Não temos problemas de um país entrar em guerra né, o Brasil entrar de novo em guerra com o Paraguai ou com o Argentina ou Venezuela. Não existe isso, não existe esse perigo. Não é uma coisa que você tenha no horizonte. Então, é até bom que as Forças Armadas... Se tiver, né, Cláudio, não vai precisar dessa galera toda se mobilizar. A gente junta aqui o seu Zé, seu Paulo, uns 3 amigos da conta, né, na verdade. Essa galera toda pode fazer coisas mais interessantes, mais úteis pelo país, até porque tem expertise e tem treinamento para isso, né? Você vai usar, você precisa usar. Você precisa, inclusive, manter essas tropas mobilizadas de alguma forma, né? Não adianta ficar o pessoal dentro do quartel malhando de manhã e à tarde, comendo rancho e fazendo simulação de treinamento. Você é óbvio que... mandando fazer coisa que, por exemplo, que a FUNAI devia fazer e não faz, atendimento médico, atendimento de dentista, cobrindo o buraco de outros serviços do Estado, enquanto a gente precisa tanto na segurança pública, que é expertise deles também, e não tem, né? Tem que trabalhar, tem que botar o pessoal para trabalhar. É um problema, sim, de soberania. Você hoje não tem mais essa questão. O crime organizado se alastrou de tal forma que ele entrou, inclusive, na política, né? Então, assim, você realmente tem um problema disseminado, um problema que envolve diferentes esferas. Então, as Forças Armadas têm, sim, que trabalhar nisso, em cooperação com as polícias, né? Como tem sido feito, né? Com os comandos e controle. Afinal de contas, se gastou tanto dinheiro, inclusive comprando equipamentos de inteligência, equipamentos de comunicação para esses eventos, esses grandes eventos, de você ficar coordenando a comunicação entre diversas forças e tal. Então, tudo isso, qual é o legado que se tem, afinal de contas, desses eventos, né? Esses estádios bilionários, caríssimos, monumentos à corrupção, que não servem para nada? Não. A gente tem, na parte operacional, tivemos, sim, um ganho qualitativo com esses equipamentos, treinamentos, coordenação de atividades. Então, isso tudo tem que continuar. Então, assim, não é uma crítica, muito pelo contrário, ao papel do Etchegoin em entrar nisso. Agora, é importante que esse papel fique claramente definido, porque, de fato, começa a entrar ali Ministério da Justiça, começa a entrar Polícia Federal que hoje tem esse papel enorme aí, não só no combate a esses crimes transnacionais, mas também a corrupção, né? Num governo, trabalhando para um governo que está absolutamente contaminado pela corrupção, sendo julgado, né, não só pela população, mas pela justiça. Então, tudo isso começa a dar um cenário meio delicado, né? Então, realmente, isso é uma coisa que precisa ficar no horizonte nosso, precisa ser esclarecido de alguma forma. Esse é o Cláudio Dantas, antagonista direto de Brasília, que você vê aqui no youtube.com/o antagonista também, todas as noites, com o Momento Antagonista. Cláudio, valeu, um beijo, até mais. Valeu, Mandá, valeu, pessoal, tchau. Vamos em frente. O que vão fazer lá adiante? Esteve em julgamento no Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, a Operação Lava Jato.
O que esteve para ser decidido foi o futuro da delação premiada no Brasil. E aqueles ministros tão vetustos, tão finos, foram ali para o bate-boca. A gente vai ver o trecho mais quente desse bate-boca aqui na TV Antagonista. Neste caso, por exemplo, se discute se não se tratou de uma ação controlada por parte do Ministério Público e não por parte do relator. Essa é uma questão que está posta no debate. A Folha de São Paulo sustenta que a gravação foi combinada previamente com o Ministério Público e que houve treinamento. Mas há essa questão. Vamos dizer que se prove esse fato. A posteriori. O colaborador premiado não tem culpa, ele seguiu a autoridade pública. Sim, não, veja, essa questão não vai poder ser analisada pelo relator e pelo... Prova sim, mas não para a validade da colaboração. Essa é a questão que vai ter que ser posta. Essa que eu estou dizendo, que já não concordo. E aí que estamos... Todo mundo sabe o caminho que se vai tomar e, portanto, eu já estou me posicionando antes, sou contra. Todo mundo sabe o que se quer fazer aqui lá na frente. Então, eu não quero que se faça lá na frente. Já estou dizendo agora que não aceito. Mas essa é a opinião de Vossa Excelência, deixa outros votarem. Sim, mas está todo mundo votando. Claro. E respeite os votos dos outros. E por falar, claro, estão sendo... plenamente respeitar o voto dos outros. Estou ouvindo Vossa Excelência. Inclusive, foi Vossa Excelência que ontem suscitou. A questão não é só essa. Temos outras considerações. E em consideração à reflexão de Vossa Excelência, eu trouxe a minha. Agora, não pode ser, acho que vou perder, então vou embora. Não, estamos discutindo. Eu gostaria que agora nós ouvíssemos o final do voto do ministro Fux, que está tentando finalizar já há algum tempo. Não, vou ter que eu já votei, senhor presidente. Não, já votou. Bom, nós ouvimos aí essa declaração do ministro Barroso, da qual todo mundo gostou. Eu sei o que vocês estão querendo fazer lá na frente. Mas a gente entendeu mesmo o que exatamente queriam fazer lá na frente? A gente finge que entendeu para ficar bem, assim, na fita, nas redes sociais, nos amigos. Mas vamos entender de verdade, com os antagonistas, com o Mário Sabino, o Diogo Mainardi e mais uma aparição relâmpago do Cláudio Dantas na reunião de pauta. Para você que não viu inteira, eu vou recortar exatamente os pedaços em que eles explicam o que o ministro Barroso quis dizer. Vamos lá. Eu sei onde isso vai dar lá na frente. Eu já me posiciono contra. O que eu estava dizendo é o seguinte, ó, lá na frente, aqui está se abrindo divergência, está tentando deixar espaço, né? Para que lá na frente, tudo que foi acordado possa ser revertido ou modificado. É o país da insegurança jurídica, claro, né? Claro. Não tem... Não, e eles estavam decidindo, tendo informações que nós não temos, né? Eles sabem porque ali dentro do STF correm informações até que ponto vão nessas investigações sobre o Temer. Eles sabem muito provavelmente o que o Rodrigo Janot tem em mãos para apresentar nessas 3 denúncias contra o Temer. Então, por trás desse espetáculo, há também os fatos que virão à tona e ninguém desconhece que isso vai acontecer, né? O problema não era só a delação da JBS, é que abria, de fato, abriria né, um vasto caminho para que outras delações fossem contestadas também. Todas? Feitas, todas? Praticamente todas, exato. Então, passadas, presentes e futuras. Né? Não, era perigosíssimo, mas que existisse esse risco é uma prova de que estamos em construção realmente permanente, né? E desconstrução. Se fosse só construção e desconstrução. A ofensiva, ela é grande, ela é forte, né, no plano do judiciário, no plano do sindicalismo e afins do Ministério Público. Você veja agora essa história de abrir investigação sobre as palestras do Dallagnol, né? Tudo ação concertada, né? Você veja, a Gleisi Hoffmann vai para a tribuna do Senado e fala das palestras do Moro e do Dallagnol. Aí agora um desses sindicatos aí, conselhos sovietes que inventam aí
no judiciário, né? Resolveu abrir uma investigação, qualquer coisa que o valha, para apurar as coisas do Dallagnol. Tudo papo furado, né? Ao mesmo tempo em que as palestras do Lula ainda não resultaram nem num inquérito ainda. Como a gente bem conversou ontem, né, Mário? É o jeitinho, os caras usam o jeitinho para tudo, né? Então, até no Supremo Tribunal Federal tem o jeitinho brasileiro ali de tentar criar algum tipo de situação que eles possam usar lá na frente. E o Barroso foi até bastante corajoso ontem, né? Disse isso às claras ali. A tendência é essa, é tentar criar nulidade, a tendência é sempre essa. A gente já viveu tantas outras situações assim, operações. Antes era o grampo, né? Então se tentou, se fez, né? Se anulou grandes operações por causa de filigranas, né, jurídicas ali, de um grampo que começou com uma denúncia anônima, que não sei o quê, e aí não pode e tal. Então sempre se criou algum tipo de... Mas nesse caso é Castelo de Areia, né? Castelo de Areia. Eu me lembro que... Essa empresa ilibada, né? Camargo Correia, pô... E temas, né, crimes que hoje estão sendo investigados pela Lava Jato, né? Não, mais do que isso, crimes que foram admitidos, confessados pela própria Camargo Correia. Bom, o Reunião de Pauta você já sabe, você vê no nosso canal youtube.com/o Antagonista. Vamos adiante. Carne proibida. Confederação Nacional da Agricultura aqui do Brasil ficou muito brava, perplexa com a decisão dos Estados Unidos de suspender a importação da carne in natura do Brasil. Está falando, inclusive, em protecionismo. Diz que está à espera de justificativas técnicas e científicas. Também que essa decisão pode ser vista como mais uma das medidas protecionistas do país. Mas, em entrevista à Rádio Guaíba, no Rio Grande do Sul, o ministro Blairo Maggi explicou a parte técnica do problema e disse também como é que o Brasil pretende resolver. O problema é o seguinte: o Brasil é zona livre de aftosa, mas com vacinação. Só que essa vacinação não está sendo feita num padrão que deixe a carne da forma como os americanos esperam consumir. Vamos ouvir a entrevista do ministro. Você sabe que o Brasil é um país que é livre de febre aftosa com vacinação, né? E o uso das vacinas tem criado e detectado nos animais um acesso ali na região onde está se fazendo essa vacina. E como a carne exportada para lá apresentou esse tipo de sintomas lá nos Estados Unidos, ou realmente foi identificado na chegada desse produto, eles fizeram uma suspensão temporária até que a gente corrija esse assunto. E como é que vai corrigir isso? Vai ter que corrigir nos frigoríficos, né? Nós vamos fazer uma investigação sobre a questão dos veículos na vacina, se tem algum problema ou não, mas detectado o problema tem que ser retirado aqui, não pode ser mandado para lá. E isso terá que ser feito, então, uma mudança na forma de fazer o preparo dessas peças, de cortar mais na própria carne, tirar esses abscessos que estão aparecendo aí para que não crie mais esse problema lá nos Estados Unidos. Quanto tempo para se tomar para essas medidas serem implementadas? Bem, nós já havíamos suspenso 5 frigoríficos aqui no Brasil, esperávamos ter uma resposta essa semana ainda para apresentar aos Estados Unidos, e vamos apresentar, mas não esperávamos que fôssemos suspensos todas as 13 plantas que estavam exportando para lá. Então, eu penso que nessa semana a gente já tem todo o plano já terminado, ele já havia começado, e assim que a gente apresentar o plano e eles estiverem de acordo, eu pretendo ir até os Estados Unidos para que a gente possa restabelecer esse canal de comércio. Da forma tranquila, como o senhor está me dizendo, é o seguinte: olha, estamos suspensos, mas adotando essas medidas, comprovando para os americanos que as medidas foram adotadas, começamos de novo a exportar imediatamente, então logo eles aprovem o plano, é isso? Perfeitamente, é o que a nota deles mesmo diz, está suspenso até que o Ministério da Agricultura do Brasil tome as devidas providências. E como eu te disse, é um assunto, um problema que vem da vacinação, provavelmente da vacinação ou da vacina utilizada ou da forma de fazer a vacinação, cria ali um abscesso, cria ali como chama-se, uma massa, né?
Sim. E uma vez resolvido isso, nós vamos poder voltar a exportar para lá. Ministro, qual o impacto disso nas exportações? Mesmo temporário, o que vocês projetam? Bom, nós começamos esse ano a mandar carne para os Estados Unidos. Nós não temos ainda um volume significativo, então financeiramente não é um grande problema, mas é um problema de imagem, um problema de mercado. Tem muitos países que seguem o que os Estados Unidos fazem também. Aberto, os Estados Unidos abrem esses países, fecha os Estados Unidos, fecham esses países também. Então, o mais rápido possível que a gente conseguir eliminar esse problema, menos prejuízo para a pecuária gaúcha e para a pecuária brasileira também. Bom, a gente ouviu a explicação técnica do ministro Blairo Maggi, o Felipe Vieira, que é do Rio Grande do Sul, um estado que é um grande produtor de carne. O Felipe Vieira é o jornalista da Rádio Guaíba. Mas aí eu, assim como vocês que estão no chat, achei estranho, porque a vacinação é sim supervisionada pelos compradores internacionais. É óbvio que eles não esperam a carne chegar lá para ver se está com abscesso ou não. Eles vêm aqui olhar como essa vacinação é feita. Então, eu pedi um comentário ao meu amigo, que é um grande entendido empresário do ramo do agronegócio, José Luiz Tejon, sobre essa medida que me parece sim um pouco extrema, proibir toda a importação de carne in natura sem antes verificar por que esses abscessos estão acontecendo. Estão acontecendo sim, há os abscessos, há algum problema efetivamente com essa vacinação. Agora, por que tomar essa medida extrema? Primeiro proibir para depois ver o que está acontecendo, já que existe essa inspeção prévia. O problema político do Brasil, às vezes, agrava qualquer situação de disputa econômica. Vamos ouvir o José Luiz Tejon. Oi, Madá. O negócio aí da carne é o seguinte, tem um grave problema de saúde da ética nacional, primeiro, com esses governantes horrorosos. Isso repercute em qualquer coisa. O assunto desse embargo é que na aplicação da vacina aftosa, a injeção, se ela não for muito bem dada, ela gera um abscesso, uma bolota. Então isso é resultado de qualidade na aplicação dessa vacina, e que os americanos, que são nossos competidores, pegaram este assunto, e este é o assunto agora da hora, ou seja, detalhes. Nós vamos ser pegos doravante no mundo do agronegócio por um monte de detalhes que até agora não se via e agora vai se ver, porque o Brasil é grande, é competitivo, e mais, ainda tem todo o rolo da JBS, que está lá nos Estados Unidos, que comprou a empresa americana, que vai ser pega também pela justiça americana. Então é um olhar competidor, e este embargo é um embargo assim. Os americanos não querem receber carne com bolota, com abscesso, por causa da forma com a qual aplicamos esta vacina aqui no Brasil. A indústria diz que não tem culpa, que a vacina é muito bem feita, e eu também creio que a vacina é muito bem feita. Produtores dizem que a vacina mudou e isso vai ser esclarecido, mas com certeza a forma com a qual no campo você pega o boi e aplica esta vacina é que resulta no maior ou no menor ou na ausência dos abscessos. Qualidade e bem-estar animal acima de tudo. E viva você, Madá. Beijo. Um beijo, Tejon. Muito obrigada pela explicação. Esse é o José Luiz Tejon, uma das pessoas que mais entende de agronegócio no Brasil, explicando para a gente que existem sim problemas técnicos na aplicação da vacina, mas que toda turbulência política no Brasil faz com que as relações de confiança também fiquem estremecidas. Esse e outros vídeos você vê no nosso canal, youtube.com/oantagonista. Essa história é sensacional. Tem um amigo que ele me conta que uma vez ele assumiu uma repartição. Chegaram e perguntaram a ele: doutor, quantas pessoas aproximadamente trabalham aqui nessa repartição? E ele respondeu: a metade. É uma história que quem já trabalhou no serviço público conhece muito bem. E feliz daquele que pode dizer a metade, não é mesmo, amiguinhos? As coisas estão mudando recentemente. Temos muitas pessoas com espírito público ultimamente que tem por aí aparecido e despontado. Vejamos aí os procuradores da Lava Jato, a revolução que estão fazendo nesse país e como estão incomodando os poderosos.
Mas nem tudo são flores. A gente tem uma polêmica que está circulando aí pela internet do presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior. Ele teve uma reunião com sindicalistas no último dia 1º. Falou sobre os chefes da estatal. Esse áudio foi divulgado pelo Estadão. E é um áudio que deu tanto problema que fizeram uma greve só por causa desses 30 segundos que você vai ouvir agora. Vamos lá. E lá em cima na cabeça, como tudo que tinha aqui, saiu 40% da Eletrobras. 40% de cara que é inútil, não serve para nada. Está aqui ganhando uma gratificação, um telefone, uma vaga de garagem, uma secretária. Gente, esse tipo de coisa, a sociedade, se me perdoa, se é sociedade. A sociedade não pode pagar por vagabundo, em particular no serviço público. Bom, eu queria poder entregar um prêmio ao Dr. Wilson Ferreira Júnior, como eu não posso, vou só aplaudir. Olha, Dr. Wilson, essa greve que fizeram aí, promoveram uma greve de 24 horas, eu não tinha ouvido falar. E olha que a gente trabalha com isso. Você que está aí me vendo agora, você tinha ouvido falar nessa greve? Não, então comprova o que disse aí o Dr. Wilson Ferreira Júnior. Quando uma pessoa faz uma greve de 24 horas e ninguém percebe que ela fez essa greve, talvez se prove que aquele trabalho não é tão necessário, não é tão árduo assim, né? Esse e outros vídeos você vê no canal do Antagonista no YouTube, youtube.com/o Antagonista. Mediu com a própria régua. Tem um assunto no PT que é uma polêmica danada e esse assunto é palestra. Você falou em palestra dentro do PT, tem gente que fica com alergia, com urticária, perde o ar, as pessoas passam mal e quando a pessoa ouve que outra pessoa está fazendo palestra, já vai medindo com a própria régua. Já vai achando que é uma palestra igual a outras palestras das quais a gente ouve falar por aí. E foi isso que aconteceu quando a senadora Gleisi Hoffmann soube que Deltan Dallagnol, procurador do Ministério Público Federal do Paraná, está dando palestras. Ela mediu Deltan Dallagnol com a régua do PT. O que o Brasil sabe que é um erro, mas o olhar obtuso do petista não consegue ver. Então a senadora protagonizou esta bela cena da tribuna esta semana. Tinha na internet uma propaganda ofertando palestras do Dr. Dallagnol, aquele procurador do PowerPoint, no valor que varia de 30 a 40 mil, senadora Fátima, para dar palestras sobre a Lava Jato. É uma indecência isso, uma indecência. Eu quero falar para o Ministério Público do Paraná, para o doutor Dallagnol. É indecente o que vocês estão fazendo. Indecente. E aí, sobre isso, a imprensa se cala. Então, juiz Sérgio Moro, então, doutor Dallagnol, que estão ganhando dinheiro, inclusive, em cima do processo da Lava Jato, que é vergonhoso, cobrar 30, 40 mil para uma palestra, para ir lá falar de coisas que não existem, de provas que não existem, falar do processo Lava Jato, tenham decência. Tenham decência. Não colaborem, não, para acabar com a democracia brasileira. Façam o papel de vocês. Processo, devido processo legal, com base na lei, com base no direito. É assim que tem que se fazer. Bom, Gleisi Hoffmann, quando falou, estava pensando no tipo de palestra feita talvez por gente que ela conheça muito bem. Porque esse tipo de julgamento que ela fez é de quem não conhece bem Deltan Dallagnol. Embora não tivesse nada de errado, Deltan Dallagnol, um servidor público honrado, fazer palestras e ganhar dinheiro honestamente pelas palestras brilhantes que ele faz,
porque as pessoas adoram as palestras dele, que são muito legais, são divertidíssimas e são cheias de conteúdo também. Não teria nada de errado ele lá fazer a palestra que ele preparou com a capacidade que ele tem de ganhar dinheiro. O que tem de errado com isso? Nada, zero. Mas não é nem esse o caso. E isso já seria honesto. Muito diferente de gente que finge que dá palestra para lavar dinheiro. Que, assim, não vou nem dar nomes, porque, assim, eu nem conheço ninguém, que eu não ando com esse tipo de gente, assim, mas já ouvi falar que existe. Mas aí, o Ministério Público Federal publicou uma nota que é um Hadouken, mas um Hadouken, nesse discurso, informando o seguinte: a maioria das palestras prestadas para grandes públicos pelo procurador é gratuita. E em 2016, os valores foram destinados para entidade filantrópica. O hospital informou que recebeu em 12 palestras o valor total de 219 mil. O pagamento foi feito diretamente pelos contratantes para o hospital, sem intermediação do procurador. Os valores das palestras feitas ao longo de 2017 serão informados regularmente à Receita Federal e destinados para as atividades já esclarecidas em momento anterior. O procurador não autorizou a empresa a divulgar suas palestras e não tem contato com ela, o que já foi reconhecido pela própria agência, que apresentou o pedido público de desculpas. Então, assim, além de tudo, o que ficou mais feio é que Deltan Dallagnol ainda doa o dinheiro das palestras que ele faz cobrando para um hospital. E é um cara que doa 219 mil reais para um hospital. E na cabeça de quem é movido por dinheiro, fica aquela pergunta: meu Deus, mas isso existe? E esse homem não fez marketing em cima disso? Por que que a mão direita não saiba o que a esquerda faz? Pois é, isso existe, mas para o raciocínio petista é uma coisa dificílima de entender. Tá aí, Gleisi Hoffmann foi tentar medir Deltan Dallagnol com a régua do PT, quebrou a cara. Lindbergh Farias era só um moço bonitão da Uni. Ele virou uma estrela política pelas mãos do PT e agora foi de estrela a pedra no sapato de Lula. Essa história toda você acompanha na Crônica Antagonista com Felipe Moura Brasil. Lula, o deus de Araque do PT, já tem o seu próprio Judas, Lindbergh Farias. A notícia mais cômica dessa quinta-feira, 22 de junho de 2017, é da Folha. A articulação de petistas e PSOL irrita ex-presidente Lula. Segundo petistas, Lula ficou particularmente contrariado com o líder do PT no Senado, Lindbergh Farias, que participou de uma reunião com Lula na sede do partido em São Paulo, mas não fez qualquer menção ao encontro da véspera. Ô lindinho, ô feio nas planilhas da Odebrecht, só porque Lula está prestes a ser condenado pelo juiz Sérgio Moro e o nome do PT está sujo na praça, você está plantando as sementes da criação de um novo partido em encontros secretos, com o MTST de Guilherme Boulos, com petistas como Tarso Genro, com socialistas do PSOL como Ivan Valente e Marcelo Freixo, sem Lula saber? Que facada pelas costas! Se eu pudesse retratar uma imagem da sacada que eu tomei, e eu pudesse ter a camisa, meu corpo estava mais estraçalhado do que o corpo de Jesus Cristo e por tantas ciladadas ele colocou. Não é de hoje que Lula vaza para a imprensa a sua irritação com Lindbergh. Ele ficou magoado com o líder da bancada da chupeta porque Lindbergh não quis abandonar a disputa pela presidência do PT, vencida depois pela candidata preferida de Lula, Gleisi Hoffmann. Na ocasião, Lula disse o seguinte sobre Lindbergh: esse menino não tem futuro. Gleisi Hoffmann, claro, continua muito grata ao seu cabo eleitoral, então ataca a Lava Jato e exalta Lula, como vocês já viram. Então, juiz Sérgio Moro, então, doutor Dallagnol, que estão ganhando dinheiro, inclusive, em cima do processo da Lava Jato, que é vergonhoso cobrar 30, 40 mil para uma palestra
para ir lá falar de coisas que não existem, de provas que não existem, falar do processo Lava Jato? Tenham decência! O presidente Lula representa o povo desse país. Gostem vocês ou não. Só faltou combinar com o povo, né, Gleisi? Pelo menos no Distrito Federal, Lula é considerado, entre os envolvidos da Lava Jato, o mais nocivo para o Brasil pelo que já fez. Teve 37% dos votos, segundo a pesquisa do Instituto Paraná. Mas defesa de Lula é assim, sempre fora da realidade. Tanto que o próprio Lula disse nessa quinta-feira que os meninos da Lava Jato não vão destruir a sua imagem. Ele afirmou ainda que é inocente e desafiou os procuradores a provarem 1 centavo errado em sua vida. Lula, 1 centavo é até difícil, mas 3,7 milhões de reais em propina de contratos da OAS com a Petrobras, aí é outra conversa. Lindbergh aproveitou para fazer uma média. Nas redes sociais, pelo menos, divulgou a entrevista de Lula, obviamente em matéria de blog petista, mas o fato é que anda se mexendo pelas costas do chefe. Dirigentes petistas, aliás, chegaram a chamar seus colegas como Lindbergh, que foram ao encontro, de desonestos, segundo a Folha. Para petistas, a discussão de um programa de governo à revelia de Lula colide com o discurso de que não existe um plano B para a esquerda. Não é possível nós aguentarmos uma situação dessa. Não vamos dar áreas de normalidade ao que está acontecendo aqui. Quer dizer, o PT vende Lula como plano A e único para 2018, até para poder demonizar melhor a Lava Jato e o juiz Sérgio Moro, principalmente em casos de condenação, alegando que querem impedir a candidatura dele, e enquanto isso está lá Lindinho, junto com Boulos e Freixo, bolando um plano B, provavelmente mais preocupados com o próprio futuro. Quer dizer, se alguém está destruindo a imagem de Lula, são os seus próprios coleguinhas que não acreditam mais na onipotência dele. Se o senhor soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia, para não usar tanto o meu nome em vão. Bom, tá aí. Crônica Antagonista, você vê também no nosso canal youtube.com/oantagonista. Inscreva-se. Você que ainda não está inscrito, mas está no YouTube, clica aqui, ó, à esquerda, na exclamação do Antagonista. Inscreva-se, porque aí você vai recebendo todas as novidades. A TV Antagonista está em reforma, você já está vendo as modificações. A gente aqui está reformando o avião em pleno voo. E você está vendo aí as modificações, as novidades que ainda estão chegando, a gente ainda não terminou essa reforma, e você pode participar, mandando as suas sugestões pelo 944450130. Presidente, ele está cada vez mais parecido com Dilma Rousseff. Temos uma dúvida, não sabemos se recontrataram alguém da equipe antiga, se quem escreve os discursos foi recontratado, se é alguma coisa na água do Palácio do Planalto, se é uma maldição ou se é um encosto. Mas Michel Temer esteve na Noruega e chamou de Suécia. Se isso não lembra Dilma Rousseff, eu não sei mais o que dizer. Vamos ver. E mais adiante com o Parlamento Brasileiro, e um pouco mais adiante com Sua Majestade, o Rei da Suécia, eu já tenho a mais firme convicção de que, embora muito rápida a nossa visita, ela estreita cada vez mais os laços entre o Brasil e a Noruega. Muito obrigado. Bom, eu acho que precisa de um exorcismo urgente. Esses outros vídeos você vê aqui no youtube.com/oantagonista. A internet não perdoa. Roberto Requião, que se acha muito moderno, muito twitterinho, resolveu utilizar um instrumento super interativo, que é a enquete do Twitter. Então ele resolveu fazer uma enquete. Se Lula for condenado pelo caso do triplex, você acha correto, injusto ou perseguição política? Bom, o pessoal aderiu e começou a responder. Veio a primeira resposta. Opa, faltou essas opções aqui também.
Votem aí, pessoal. Já passou da hora. O que estão esperando? Cadeia nele. Todas as opções anteriores. E vocês sabem que o que a internet desperta nas pessoas de melhor, seguindo adiante, é a solidariedade. Quando alguém lança uma enquete na internet, o que acontece? Todo mundo sai correndo atrás de voluntários. Então a gente teve primeiro um aviso. Se ferrou, hein? Achou que só os petistas iam ver? É claro que não! Todo mundo viu e resolveu ajudar. Vamos lá. Vamos ajudar a enquete do senador Requião. Mais um. Votem na enquete do senador Requião. Bora votar. Olha lá que bonito, gente, uma corrente do bem. Bora votar na enquete do Requião. E foi assim, nessa corrente para frente, nesse Brasil unido em torno do bem, que a enquete do senador Requião, um senador que nem é um blockbuster da internet, virou um hit, mobilizou corações, atraiu gente de todos os partidos e teve finalmente este resultado que vocês veem. Se Lula for condenado pelo caso do triplex, você acha? 77% acham correto, 19% acham perseguição política, só 4% acham injusto. Vox Populi, Vox Dei. Resolvi falar em latim que nem os ministros do Supremo, porque a voz do povo é a voz de Deus. Mas o Roberto Requião não acha isso. Resultado inusual. Evidentemente robotizado. Disse Roberto Requião, que não aceitou o Twitter, a expressão mais zoeira da internet intergaláctica, como resultado de sua enquete, que não tem nenhum valor científico nem estatístico. E aí, para abrir oficialmente o final de semana e abrir os trabalhos, trarei para vocês o veredito sobre esta enquete, que só poderia ser dado por ele, o mito, o rei das mitagens, vô Joaquim. @Joaquim Teixeira no Antagonista. Então o senhor não aceita o resultado do voto popular, típico dos ditadores, de quem não quer a democracia. Hashtag golpistas não passarão. @Joaquim voltou. Joaquim voltou. Vô Joaquim no Antagonista ganhou um superchat de R$500, Brasil. Tiago Silva mandou um superchat de R$500. Amo o seu trabalho e toda a equipe Antagonista. Bom trabalho, Madeleine. Lembrando que acima de 100 mil inscritos já pode solicitar o prêmio de YouTube, a placa de inscritos, show de bola, pendure ela na parede do canal. E aí, seu YouTube, estamos todo mundo aqui esperando. Esse e outros vídeos você vê no youtube.com/o Antagonista. Valeu, Thiago Silva, R$500 de superchat. Valeu, galera, pela confiança. youtube.com/o Antagonista. Vamos adiante. Onde estão os pais? Esta é a pergunta antagonista. Vários sites por aí estão dando espaço para um tal de Dudu Camargo, que é um rapaz que vocês devem conhecer. Eu vou dar espaço para ela, para a Maísa, uma menina que vocês viram crescer diante das câmeras, primeiro com caixinhas de Shirley Temple, e agora com 15 anos de idade sendo tratada, inclusive por jornalistas, como se fosse uma mulher adulta, que não é. Ela tem 15 anos de idade.
E ela fez um post chamado Muito Engraçado, com essa coisa muito engraçado, porque deu a maior polêmica, que esse menino, que é apresentador do SBT, mas não é um menino, porque ele é maior de idade, portanto, legalmente ele é um homem adulto. Na lei brasileira ele é um homem adulto. Ficou lá fazendo umas gracinhas, passando cantada numa moça menor de idade em rede nacional, e depois foi chamado num outro programa de televisão, onde em 15 segundos disse isso aqui. A Maísa tinha dito aí no quadro, ela falou assim, mas eu duvido que ele acorda desse jeito. Daí eu convidei ela pra dormir uma noite. E aí de manhã... Não, mas eu falei no programa, Sônia. Foi ao ar, que eles não exibiram o trecho. Eles não exibiram o trecho, mas foi ao ar. Bom, eu sou mãe, eu não acho graça nesse tipo de coisa, porque se fosse a minha filha, a minha reação seria muito diferente. Eu nem tenho filha mulher, não gosto nem de pensar, mas enfim. A Maísa, que tem 15 anos, fez esse post. Tem que ter coragem. E tem que ter coragem porque a pergunta é a seguinte: onde estão os pais da Maísa que tem só 15 anos? Essa é a pergunta que o antagonista fez hoje e esta é a pergunta que eu faço. A Constituição brasileira diz que é dever de todo cidadão defender quem não pode se defender sozinho, ou seja, as crianças e os adolescentes. Portanto, quem presenciou isso e não saiu em defesa da Maísa, não está cumprindo seu dever de cidadão. Não pode sair apontando o dedo para os outros, não pode. Porque é dever de todo cidadão sair em defesa da Maísa. Mas é o dever primeiro de quem? Dos pais dela. Cadê os pais dessa moça? Porque a gente fala em tantas coisas, mas assim... Cadê a família nessa hora? É o primeiro dever da família. Não vi os pais dessa moça falando em lugar nenhum. Vejo sempre, quando há algum problema com criança, com adolescente, aparecerem quando já não há mais remédio, pais e mães contando histórias compridas de por que aconteceu isso com os filhos. Quando é evidente que a responsabilidade deles não está sendo cumprida, a gente não vê a sociedade cobrando. A gente vê a sociedade cobrando que uma menina de 15 anos se posicione em defesa própria. Isso não é justo, isso não é decente. Bom, vamos adiante. Newsletter O Antagonista, pesquisa exclusiva. Já estamos aqui encaminhando para o final. Pesquisa exclusiva Antagonista, vou trazer para vocês no final de semana uma pesquisa exclusiva mostrando que até na região menos plugada na internet do país, que é a região norte, a primeira forma de obter informações políticas é pelas redes sociais. Vocês sabiam disso? E qual é a segunda forma de obter informações políticas? Pelos sites. Isso no norte, a região menos plugada do Brasil. Isso é uma pesquisa que foi feita exclusiva aqui pro Antagonista, você vai ver, Antagonista e RG Organics, só na newsletter do Antagonista você vai ver. Para assinar não custa nada, youtube.com/o Antagonista. Você tem aqui o link para assinar a newsletter, moderador? Tem. O link para assinar a nossa newsletter, ou entre em www.antagonista.com. Você clica na caixinha laranja da newsletter, pode se inscrever, não tem custo e já vai receber no domingo a newsletter com essa entrevista exclusiva que eu fiz com o Rodrigo Gadelha, que tem doutorado em marketing digital, especialista em marketing político, conduziu diversas campanhas no Brasil e no exterior e vai falar pra gente sobre essa tendência. Informação sobre políticos agora, o pessoal pega é pela internet. É o ponto principal, até na região que tem menos internet no Brasil. E é claro que eu não ia pro meu final de semana sem ver vocês, né? Hashtag você antagonista. Vamos ver os vídeos que vocês mandaram pra gente. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabi, eu sou de Campinas, estou acompanhando aqui a TV Antagonista e, peraí, eu até brinco que eu vivo com um fone no ouvido, ao invés de escutar música, eu escuto as análises políticas, né? Tem gente que não entende o que é isso, mas eu gosto bastante. E eu queria dizer que a TV Antagonista tem feito parte da minha rotina e eu tenho muito a agradecer, assim, porque tem me mantido informada, dito a notícia da forma como ela tem que ser dita mesmo.
E eu quero falar que a internet está aí e ela é a nova TV, né? Eu acho que daqui a um tempo a TV já vai também se aposentar e essa interatividade com o público cada vez mais qualifica a informação. Então, todas as mudanças que o Antagonista tem feito, eu super apoio, assim, tenho gostado bastante. Um antagonista, ele é mais forte que toda uma massa manipulada, né? Então é isso, um beijo para todo mundo, fiquem com Deus, até mais. Oi, antagonistas, aqui é a Divani de São Paulo, estou com vocês desde o primeiro dia do site e desejo cada vez mais sucesso nessa jornada, nessa luta por um Brasil melhor. Tudo de bom para vocês e obrigado por trazerem sempre uma informação de primeira para nós. Abraços, tchau, tchau. Alô, antagonista, direto da Califórnia, família Tanaka, assistindo vocês no Big Screen. Beijo. Olá, Joyce Hasselman. Brincadeirinha, a gente sabe que você é a Madeleine Lascos. Madeleine, adoramos os antagonistas, principalmente a antagonista. Manda um beijo para Curitiba. Beijo, Madeleine. Fala tchau, Valde. Tchau, Valde. Ai, muito obrigada, muito bom fechar a semana com a mulherada também assistindo a gente, as famílias reunidas na sala, aí da Califórnia, gente de todas as idades, os casais, muito bom, continuem mandando os vídeos de vocês assistindo a gente pelo 944450130, se tiverem sugestões, gente que vocês querem que a gente entreviste, mandem pra cá, é muito importante saber de vocês, ter esse contato diário com vocês, é muito legal ver vocês assistindo a TV Antagonista. Eu volto ao vivo na próxima segunda, às 5 da tarde, mas vocês sabem, tem essa entrevista exclusiva da TV Antagonista na newsletter de domingo, vários drops da TV Antagonista, várias novidades. Não esqueçam de assinar o nosso canal e indicar para os amigos, youtube.com/oantagonista. Tenham um ótimo final de semana com a família de vocês. Até segunda. Tchau!